Boa noite, pessoal. Tá só aguardando entrar mais pessoas, mas sejam bem-vindos, todos que estão aqui. Hoje a gente tem mais uma live que é discutindo casos. E a gente tem mais dois casos interessantes a se falar hoje. Para quem ama feridas e curativos e para quem fica lover. Boa noite, vai chegando. Vocês não reparam muito o tremelique não, eu prefiro segurar assim, porque a gente tem as fotos aqui no computador e depois vai só organizar pra gente ver as fotos. Às 19h07. Quem tá entrando aí vai mandando pros amigos, vai avisando a galera para entrar. Pra gente começar a discutir dois casos interessantes hoje. Mais uma vez, para quem gosta de ferida, para quem gosta de curativo, para quem gosta dessa área. Vai chegando. Vou fazer que nem Marina, nunca fiz live no Instagram, tá? Então vão aguentando aí a matutice, se eu perguntar alguma coisa. Então quem vai entrando aí, equipe Cicatriza, vai mandando também para os amigos, os companheiros de trabalho, nos grupos de WhatsApp, que já a gente começa. Quando passar desse número feio de 13, aí eu começo. 13 aqui em Campinas não presta não. 14, aí, comprometido, vamos iniciar. Vamos embora. Gente, essa iniciativa da Cicatriza todas as terças-feiras de 19h07, 7 e 7, a gente traz uma discussão de casos, não só uma, mas duas discussões de casos, acompanhando o nosso esquema do livro. Aprende logo a ocultar os comentários. Tenha calma, deixa eu começar a falar das feridas. Quando começar a falar das feridas, a gente oculta, né? Porque a gente deixa a tela cheia com a pereba. Deixa eu continuar explicando. Ansiedade, rapaz. Onde é que eu tava? Pronto. Discutindo de casos toda semana. E a gente acompanha o ritmo do livro. Feridas e curativos. Uma abordagem prática, teórica. E a gente traz esses casos para ser discutidos. Então quem ainda não tem o livro, procura na editora Sanar. Também tem algumas lojas tipo Americanas. Na internet a gente encontra em vários lugares hoje em dia. Mas basicamente é na editora Sanar. O livro da Cicatriza, Feridas e Curativos. Que, graças a Deus, tem rendido bons frutos, né? Não só aulas, lives, mas também essa discussão de casos que são também importantes. Beleza? Vamos ter uma certa quantidade aí. Já temos Marina, tem Gleison, tem Adrianinha. Então sejam todos bem-vindos. Equipe Cicatriza, Cica Lovers. Vamos começar. Deixa eu só fechar esse negócio aqui no computador. Pronto. Então, nosso ritmo já começou com Marina, com Fábia. E a gente tem a intenção de falar sobre ainda a avaliação de feridas. É algo essencial que a gente já discute em aulas, em outras lives, que é essencial para um bom tratamento, é essencial para o uso de algum curativo, é uma boa e correta avaliação, uma avaliação assertiva. E é o que a gente mais prega aos nossos trainees, aos nossos enfermeiros mais novos, que é saber fazer uma boa admissão, uma boa avaliação de ferida, para que o erro seja minimizado, para que a conduta seja assertiva e para a gente conseguir conduzir o paciente à alta mais rápido possível, que é a nossa intenção, tá? Então nossa missão é acolher pessoas com feridas, mas nossa intenção máxima é dar alta a ele o mais rápido possível, porque é sucesso não só para ele, mas para nós também. Beleza? Nosso primeiro caso, eu vou, como a Marina falou, desativar aqui os comentários rapidinho. Beleza, show. E vou virar aqui para o nosso primeiro caso, que é nesse pezinho aqui. E eu tive o prazer uma honra de admitir esse paciente, já no ano de 2018, mais ou menos, ó, como tá aí, em abril.
E foi um desbridamento gigante, assim, a gente conseguiu fazer de forma instrumental, mas não é sobre o desbridamento que a gente vai falar. E o desligamento dessa lesão, mas a avaliação em si envolveu um quesito muito complicado, que é o encaminhamento ou não para um cirurgião vascular. Então, um paciente que tinha um poder financeiro mais baixo, então era bem restrito o que a gente poderia fazer com ele em relação a outros métodos, mas foi uma pessoa encaminhada e por amiga, a gente conseguiu conduzir da melhor forma. Depois essa pessoa ficou conduzindo também em casa com a enfermeira. Então foi um caso bem específico que eu lembro muito bem. E o que é que a gente poderia avaliar nesse paciente, por exemplo? A gente sabe que tem a tríade, tão bem falada por Marina e por Fábia, e também no livro a gente tem descrito isso. A tríade envolve pessoa, causa e ferida. O que está acontecendo hoje em dia? Hoje em dia o pessoal foca muito na ferida, depois pensa na causa e por último a pessoa. Então a nossa tríade certinha, sequência, é pessoa, causa e ferida, como a gente falou em outras lives e em outras aulas. Quanto à pessoa, perguntar de onde ela vem, com quem ela mora, o histórico dela. Porque nessas informações a gente já vai selecionando algumas coisas para a causa. Então, se a pessoa tem um histórico de morar com a esposa, com filhos. Ah, eu trabalhava muito tempo em pé. Não, eu trabalhava muito tempo sentado. Ou eu me alimentava muito mal, comia muita besteira no dia a dia por causa do trabalho. E depois você vai chegando nas informações necessárias em relação à causa. Você vai aliando essas informações. Então, quando a gente fala em tríade, pessoa, causa e ferida, a gente não está falando apenas sobre coisas separadas, mas são interligadas. Então, é uma ferida que tem uma causa, mas que está numa pessoa. Então, esses pontos devem ser avaliados da forma mais precisa possível. Então, você perguntou algumas coisas em relação à pessoa, de onde ela vem, onde é que ela mora, situação de trabalho, que mais? Histórico familiar, histórico pessoal, algumas informações necessárias para o seguir do tratamento. E é nessa parte dessa tríade, nessa coluna chamada pessoa, que você vai criar o vínculo, tão falado aqui que a gente sempre repete e defende, criação de vínculo. A melhor forma de criar o vínculo. Então, cada um tem uma forma de criação de vínculo. Alguns enfermeiros são mais sérios ao falar com o paciente, mas conseguem penetrar bem na mente dele, né? Como diz nosso enfermeiro Rafael João. A gente penetra bem na mente. Outras pessoas, assim como eu, gostam de tirar uma brincadeira, de se divertir, mas depende muito também do paciente. E Arthur, como é que eu vou saber, de paciente para paciente, como é que eu posso penetrar na mente dele e criar esse vínculo? Você vai ter que aprender algumas coisas, porque não é só sobre feridas e curativos, mas também desenvolvimento pessoal. É o nosso autoconhecimento, saber quem nós somos por dentro. E aí são vários pontos que a gente pode ser discutido, mas não dá tempo hoje. Então, nesse sentido, a gente tem que fazer uma boa leitura de pessoas. Vai ter aquela admissão que você vai fazer, que é um profissional da saúde, é um médico, é um advogado, e você vai ter que entender muito bem a forma de interagir com ele. E isso aí vai de paciente para paciente. Vai ter aquele agricultor da zona rural que vai ser mais na brincadeira, que vai ser mais falando sobre coisas da área dele. Então, há várias formas de se penetrar ou de se criar vínculo com o paciente. Em relação à causa, vai ser sempre aquelas perguntinhas básicas sobre as comorbidades, o ambiente de trabalho, de que forma ele levou a vida dele, estilo de vida, alimentação, tudo isso. Então, nesse caso aqui, a gente pode sempre envolver a pessoa e a causa trazendo para um possível pé diabético, tá? Que é, no caso dessa admissão. Então, vamos avaliar agora, por último, a questão da lesão. O que é que a gente encontra nessa lesão? E isso aí também é essencial para você tomar decisões em relação aos curativos. Vão percebendo que praticamente 95% da lesão tem granulação, né? Então isso aí é muito positivo. Tendo granulação, a gente fica bem mais tranquilo. Por quê? É só cuidar dessa granulação. Beleza. Arthur, essa lesão vai ser muito tranquila, não tem muito risco de intercorrência. Engana-se você. Por quê? Pé diabético, ou paciente portador de lesões no pé, que é diabético, no caso, o paciente, a gente sempre tem um risco, que é o quê? Chances de intercorrências ou chances de infecções pesadas.
ou chances de reinfecções, por que não? Então, essas áreas amareladas, esfaceladas que vocês veem na parte de cima da lesão e próximo ao hálux, ó, isso aqui, ó, é o tendão. Então, isso aqui é o maior risco de ter intercorrência. Por quê? Esse tendão aqui pode levar a infecção para toda a extensão do hálux. Vocês veem que na basezinha do tendão aqui, o hálux está um pouquinho vermelho, ó. Tem uma hiperemiazinha discreta. Então, são essas áreas aqui que a gente tem que ficar mais atento. Ao decorrer da lesão, ó, alguns esfacelos mais aqui em cima e outro tendãozinho aqui. Então percebam que essas áreas de tendão a gente tem que ter muito cuidado. E é uma das maiores perguntas nas lives, nas aulas, deixa eu ver mais, nos directs do Instagram, nos WhatsApp, nos grupos que a gente tem, Feridas e Curativos, Unicicatriza, Cicalovers, né? Que é em relação ao tendão. Como é que a gente faz, Arthur? Com o tendão. Tendão, a gente sempre tem que proteger. Hoje a gente teve um caso até com os nossos enfermeiros, e tava eu e a Adrianinha, esse enfermeiro na sala, e aí foi falado sobre esse tendão, né? O tendão calcâneo no momento. Era uma lesão hipertensiva, o tendão tava um pouquinho mais com a capinha necrosada, e a gente pensou assim, a gente tem que cicatrizar sempre na intenção de proteger a granulação. Então se o paciente tem pulso, a gente tem como levar direitinho, e vai levando com paciência, tá? Levar a granulação até a epitelização. Se não tiver granulação, estimula, mas o tendão tem que ser bem protegido. E a gente vai descobrindo algumas técnicas, algumas questões sobre o tendão no dia a dia. A melhor forma de umidificar, a melhor forma de protegê-lo. Tem gente que usa gás com petrolato para proteger, para deixar úmido. Tem gente que usa um pouquinho de aludermin para manter ele úmido. Tem alguns tipos de tendão que ficam com a capa preta, que a gente usa um pouquinho de papaina para ir desgridando essa necrose. Então, tem uma teoria que tendão exposto é tendão morto, mas nem sempre. Tem algumas formas de conduzi-lo, tá? Então, deixá-lo sempre um pouquinho mais úmido e protegê-lo é a primeira intenção. Se tiver necrosado, é sempre indicado pegar uma laminazinha 24 e tirar capinha por capinha até ele ficar branquinho de novo. Então, não é impossível cicatrizar uma lesão com exposição de tendão, mas é com muita cautela, principalmente em pé diabético. Então, esse tendão tem que ser protegido e minimizar riscos para o paciente. Por exemplo, em relação à infecção já ficou claro, né? É deixar ele tranquilinho, deixar ele bem umidificado, com potente antimicrobiano para evitar infecções. Mas o outro ponto é evitar que esse paciente tenha a perda total desse tendão, a perda total desse movimento. A gente sabe que não só um tendão sustenta as articulações ou a questão musculoesquelética, são vários. Então o paciente perdendo um, geralmente ele ainda vai ter um movimento, porque tem alguns que compensam. Mas quanto mais a gente proteger e ajudar esse paciente, vai ser melhor. Então, é pensar sempre assim, proteção do tendão, mas também estímulo da cicatrização, porque é totalmente possível a granulação cobrir o tendão. E tem algumas lesões que a gente consegue até que essa granulação venha por baixo dele, é bem legal. O tendão são várias fibras, né? É como se fosse uma corda, e é engraçado que de vez em quando a gente vê uma granulaçãozinha no meio do tendão, e aí é a primeira. Além de vir das bordas, a granulação emerge por baixo do tendão, é impressionante a capacidade do organismo de se regenerar. Mas para isso a gente tem que ajudar na questão da proteção do tendão, na questão de deixá-lo úmido, não deixá-lo ressecar totalmente e protegê-lo. E nos casos de pé diabético, meu conselho é, sempre que tiver essas lesões assim, tenta fazer expressão do hálux em direção à lesão, para ver se há algum tipo de secreção purulenta, ou de exudato purulento, na verdade, e aqui também. E sempre que possível, esses daqui têm que ser removidos. Tirar o máximo possível para que essa granulação venha a cobrir. Por quê? Quando está sequinho, a gente fica mais tranquilo. O risco de infecção é diminuto. Mas, quando está muito úmido, aumenta o risco de infecção, a chance de infecção, principalmente em pacientes pré-diabéticos. Ou que têm lesões no pé, tá? Eu vou abrir rapidinho para comentários no final, certo? Então, comentários ou perguntas a gente vai deixando para o final. Eu já vou mostrar o próximo caso. Vou mostrar um pouquinho a evolução dessa lesão, como é que foi legal. Mas eu mostro o próximo caso e a gente deixa um finalzinho para a gente ter algumas perguntas, algumas dúvidas que possam aparecer. Beleza? A Marina tá aí no WhatsApp. Eu tô vendo suas mensagens, qualquer coisa é só avisar aí, tá? Deixa eu mexer aqui na imagem. Mostrar o próximo caso. Essa é a evolução da lesão, ó. Vê que vai afastando um pouquinho do hálux. E essa é a nossa próxima lesão. Deixa
Deixa eu ampliar aqui. Beleza. Pronto. Esse aqui vai envolver um pouquinho mais de diferença. Por quê? A gente vê, pela característica da lesão, muito esfacelo, um pouquinho de necrose, uma lesão mais seca e um resquício de granulação. Então a gente não tem uma porcentagem grande de granulação. Ela vai se afastando um pouquinho dos esfacelos e da necrose. Então nós temos que ficar atentos sempre à questão de umidade nessa lesão. Mas como lesão é por último, vamos para a conversa. Em relação a esse tipo de lesão, a gente tem que ficar sempre ciente do que a pessoa vai mudar um pouquinho a questão da história do paciente, ou da pessoa em si, dessa tríade. Porque geralmente esse tipo de lesão envolve um certo grau de isquemia. E o histórico vai ser um pouquinho mais diferente. Geralmente é um paciente que é tabagista, envolve também a diabetes, mas também tem aquelas doenças dislipidêmicas, que são as dislipidemias, hipercolesterolemia também, que são fatores que podem agravar a questão de isquemia crítica, a doença arterial em si. Então esses pacientes geralmente têm uma má alimentação, têm péssimos hábitos em relação a vícios, tabagismo, alcoolismo. Então a pessoa vai ter esses diferenciais. A gente viu na última lesão uma granulação muito mais evidente, a gente viu um processo de cicatrização mais evidente e mais abundante. Então geralmente esse paciente tem uma boa circulação. Nesse caso aqui que eu mostrei a vocês, daqui a pouco eu mostro novamente, a gente vê uma lesão mais seca, com poucos pontos de granulação, o que já atrapalha bastante, mas não quer dizer que não vá cicatrizar. Vai ser mais lento, mais demorado, mas tem um processo de cicatrização, sim, quando feito da forma correta e quando há um acompanhamento enfermeiro, equipe multiprofissional, como o médico, por exemplo. Então, a gente tem que ficar sempre atento em relação à pessoa. Em relação à causa, possa ser ou não uma doença arterial, a gente tem que ficar atento aos sinais que o paciente vai dizendo. Em relação a esses vícios que eu citei, tabagismo é o principal, má alimentação ou estilo de vida também atrapalham, e as doenças de base como hipertensão e diabetes. E esses processos também de acúmulo de gordura dentro das artérias. Então esses são os principais pontos avaliados quanto à causa. Nessa causa, a gente vai perceber também o paciente que reclama de dor na perna, o paciente que não dorme direito à noite, porque a perna dói. Às vezes tem que dormir mais sentado, porque não aguenta deitar, porque quando fica no nívelzinho do coração, chega menos sangue e ele não consegue dormir nem comer. Então, alguns pacientes que chegam até nós assim, chegam inclusive pedindo para que a perna seja removida, porque não aguenta mais de dor. Mas vão ter alguns pacientes que, mesmo com déficit circulatório, ou seja, mesmo a gente não conseguindo palpar pulso, o médico vai lá, faz um Doppler arterial ou passa o Doppler portátil sobre as artérias distais e percebe-se um bom fluxo. E esse fluxo vai dar para segurar com o curativo. E é isso que eu falo, divisão de responsabilidades. Sempre peguem os casos assim mais complicados e dividam com os médicos vasculares, para a gente poder ter um acompanhamento mais próximo. Nunca assumam também casos muito complexos sozinhos, porque a gente tem um papel de cicatrizar. Como fala a Adrianinha, a gente tem algumas batalhas que não somos nós que temos que lutar, a gente tem que dividir as batalhas, dividir essas guerras também com outros generais, com outros profissionais também responsáveis pelo paciente. Então, pacientes isquêmicos com ausência de pulso, sempre lembrar de encaminhar para um médico vascular, tá? O mais rápido possível. Se tiver na sua unidade, show. Se não tiver em canto nenhum, tenta o mais rápido possível contactar algum sistema público de saúde para que esse paciente possa ser avaliado de forma urgente, porque esses pacientes, claro, têm um risco muito maior de serem levados a uma amputação em nível de coxa, por exemplo, certo? Vamos agora para a lesão. Vamos avaliar um pouquinho essa lesão, como é que tá. Então, ó, como eu falei, é uma lesão mais seca. A gente pode presenciar, às vezes, a presença de fáscia muscular ainda, um esfacelo mais denso, necrose a gente também pode ver. Então, na outra lesão, a gente tinha 90% de granulação. Esse é o contrário, 10% no máximo de granulação. Mas percebam que, nesse ponto aqui, a gente percebe um pouquinho mais de granulação querendo aparecer. Então, nesse sentido aqui, segundo uma ferramenta RYB, a gente vê que tem pouquinho de red, que é a granulação, tem muito de yellow, que é o esfacelo, e pouquíssima necrose. A gente pode chamar de necrose essa daqui, talvez, mas o restante tudo esfacelado, né? Se fosse antigamente, na nomenclatura antiga, a gente poderia perceber que seria a maioria de necrose liquefativa, né? Ou de liquefação, como a gente chamava antigamente,
mas hoje, padronizado, sempre esfacelo. Então não é uma lesão impossível de se cicatrizar. É possível sim, da forma de sempre avaliar a questão do uso do material aí. Tem que ser um curativo muito próximo, tem que ser uma limpeza muito boa, com produtos à base de PHMB, por exemplo, que é um potente bactericida que vai te ajudar. Se você não tem no seu serviço as potentes gases com PHMB, os alginatos com prata, as hidrofibras com prata, não faz mal, não faz mal nenhum. Lavar todos os dias com soro fisiológico, água destilada, o que você tiver, e com um potente sabonete bactericida ou antimicrobiano, você vai conseguir cicatrizar primeiro essa lesão. Tem acesso a hidrogel? Faz um curativozinho com hidrogel todos os dias, com gás comum que seja, mas que se repita todos os dias. Por quê? A limpeza é a base, a limpeza é o foco aqui. Já o serviço mais avançado vai partir logo para um Kerlix, que é uma gase com PHMB, um alginato com prata, uma hidrofibra com prata, que tem que ser sempre em lesões mais úmidas. Mas em lesões mais secas, a gente tem que levar a umidade até essa lesão. Então o hidrogel, uma papaína, vale muito a pena, certo? Dependendo da dor do paciente. Lembrar sempre que hidrogel puro causa poucas dores no paciente. Já quando você envolve outros tipos de substâncias, como o alginato e alguns componentes do hidrogel, como já a Fabinha falou em outras aulas, pode potencializar a dor do paciente. Então, pacientes isquêmicos não é tão interessante potencializar a sua dor. Já a papaína também causa um pouquinho de ardência, um pouquinho mais de dor, e o paciente tende a reclamar um pouquinho mais. Se esse curativo for bem exercido todos os dias, apenas com limpeza e umidade, você vai conseguir desbridar tudo isso. E no desbridamento, sempre remover com muita cautela. Não estimular sangramentos, não estimular de forma invasiva o desbridamento dessa lesão. Sempre de forma autolítica, que é o organismo mesmo desbridando. Nesse sentido, você consegue ter sucesso sobre essa lesão, tá? Então, manter sempre o foco na limpeza diária dessa ferida, manter sempre o foco na hidratação dessa lesão para que possa ter o desbridamento mais rápido possível. Marina Sandrelli mandou uma mensagem aí. Marina, tenta mandar novamente, só que de uma forma mais resumida, que eu não vejo ela completa, a mensagem. Deixa eu ver mais de forma ampla aqui a lesão. Tem outra imagem. Olha só. No pé completo da lesão, né? Então, ressecamento de pele aqui, ó. E a lesão aqui muito próxima aos porodáctilos. Geralmente o paciente de cor negra tem mais uma predisposição a ter isquemias. A gente vê por estatística, tá, gente? Estou dizendo que é tiro e queda não, mas estatisticamente é assim. E geralmente são pacientes do sexo masculino que desenvolvem esses tipos de lesões isquêmicas. A gente vê que o paciente tem uma lesão antiga aqui, ó, epitelização, muito ressecamento na pele, então ele pode ter passado por um processo de infeccioso mais amplo, ó, tá vendo que a pele começa a ressecar, talvez seja uma infecção debelada. E o processo cicatricial aqui envolve sempre o uso de desbridantes autolíticos ou uma limpeza diária, para que esse tecido vermelho possa ser estimulado. Entendi, Marina? No primeiro caso, a gente, quando envolve coberturas, sempre partir para um material antimicrobiano potente. Então, de novo, se no seu serviço não tem nada, limpeza todos os dias, tá? Água e sabão. Sabão líquido de preferência e que não seja esses sabões de pia, sabões de limpeza de domicílio mesmo. Partir sempre para um sabonete mais específico. Se você não tem nada, o menos ruim é o granado, por exemplo, o sabonete granado, que é aquele sabonete de bebê mais adequado à pele. E sempre lembrar de não deixar resquícios de sabonete, qualquer tipo de sabonete, sobre a lesão, porque pode apresentar citotoxicidade ou retardo na cicatrização. Em relação às coberturas mais potentes no seu serviço, que você possa possuir, um Kerlix, um gás com PHMB também, como primário, uma espuma absorvente com prata, por exemplo, também vale muito a pena. As hidrofibras que estão realmente, não é na moda, mas no estopim do seu uso. Os hidroalginatos, que também são potentes, tá? Então, sempre avaliar a necessidade do paciente e esse poder dele também em adquirir esses produtos e também avaliar, correlacionar com o seu serviço. Sempre partir também para materiais antimicrobianos, tentando espaçar um pouquinho mais o curativo. Se você não tem nada, todos os dias. Mas se você tem alguns materiais mais específicos, sempre lembrar de pé diabético, pacientes isquêmicos, não se pode deixar um curativo muito largo, muito tempo de curativo fechado. No máximo, 3 vezes na semana, um paciente como esse.
Geralmente também, à medida que vai evoluindo e diminuindo os riscos de infecção desses tendões, tenta puxar um pouquinho para 2 vezes na semana, de acordo com a evolução. Então, nada de usar curativos que podem ficar uma semana e deixar uma semana. Não é só porque a bula está dizendo que pode ficar 7 que você vai deixar esses 7, tá? Vou deixar rapidinho aberto aqui os comentários, a gente vai selecionar algumas perguntas, caso vocês tenham, para a gente finalizar. Então, quem tiver pergunta ou quem tiver percebido alguma pergunta que ficou aí, vai falando em relação a esses 2 casos que a gente viu agora. Então, lembrar sempre que coberturas é sempre de acordo com o que a lesão está pedindo e sempre relacionando com a pessoa portadora dessa ferida. É sempre bom explicar o que essa cobertura pode fazer na lesão, quanto custa, onde ele pode ter acesso a esse tipo de cobertura. E a lesão é que vai pedir. Se tem esfacelo, você tem que desbridar. Se tem necrose, também tem que desbridar. Se tem granulação, você tem que estimular. Então, sempre lembrar das coberturas em relação ao desenvolvimento da cicatrização, que você tem que ir de acordo com o que a lesão mostra. Então, por isso que a gente puxa muito para a avaliação de feridas em relação aos tecidos, a cor dos tecidos. Se tem amarelo, desbrida. Se tem preto também. Se tem granulação, estimula e protege. Certo? Sempre lembrar disso. Ficou nenhuma pergunta? Nenhuma dúvida? Se não tiver, a gente finaliza. Marina me diz aí, quando fechar, tem as opções, né? De salvar IGTV, essas opções. Eu salvo em IGTV, né? Vocês me ajudam aí para não cancelar aqui e não ficar. Sem dúvidas, o que você acha do hidrogel com alginato? Obrigado, Gessiano. Salvou a live. Veio uma pergunta, né? Salvou nós. Ó, é top. Então, muita gente pensa que o hidrogel é o desbridante autolítico, mas desbridante autolítico é o próprio organismo. O que o hidrogel faz é estimular a partir da umidade. Então, quando o organismo não consegue mais desbridar sozinho, a gente usa um desbridante autolítico, por exemplo, como o hidrogel. E o hidrogel é estimulador do desbridamento autolítico feito pelo próprio organismo. Então, muita gente pensa que é o contrário. E o alginato vai potencializar esse poder, porque o alginato tem essa capacidade de pegar o esfacelo, pegar um pouquinho a necrose e transformar ele num gelzinho mais coeso, mais espesso, que vai sair junto do curativo. A grande chave que tem que ser virada é hidrogel em lesões muito úmidas não vai ser legal, porque vai aumentar a quantidade de umidade. Então, úlceras venosas muito exudativas, lesões muito exudativas no geral, pé diabético tem que ter muita cautela, porque vai aumentar a umidade e assim, consequentemente, aumentar o risco de infecções. Mas em lesões mais sequinhas, que precisam, que estão gritando, clamando por umidade, o hidrogel vai muito bem. Sempre lembrar também de avaliar se o tipo de lesão realmente recebe esse tipo de substância. Uma pergunta de Cris: o vascular é o único especialista para que a gente pode encaminhar? Cris, vai depender da necessidade. Então, se o paciente não tem pulso, com certeza o vascular. Agora, se o paciente já vem sendo tratado de outras formas, de forma multifatorial pelo vascular, a gente tem que ver a necessidade do paciente. Em relação à alimentação, muitos perguntam a gente nas salas de curativos, né? Então, em relação à lesão ou à má alimentação, por exemplo, o nutricionista é sempre mais indicado, tá? Então, a gente gosta de encaminhar para o nutricionista para poder haver a adequação da dieta com o paciente. Então, geralmente, os pacientes fazem algumas perguntas em relação à alimentação que a gente responde de forma básica, mas o ideal é sempre o nutricionista. Fisioterapeuta, quando for para a reabilitação desse paciente, por exemplo. Deixa eu ver mais. Endocrinologista, quando a gente precisa de uma adequação da glicemia desse paciente que está atrapalhando a cicatrização. Cardiologista é essencial demais quando é uma lesão hipertensiva, porque sem ele a gente não consegue fechar a ferida. Então sempre pensar de forma multifatorial, multifuncional com outros profissionais. E agora, só porque eu falei, começou a chegar um bocado. Espera aí. Adna, LPP é indicado hidrogel, sendo que esteja com exudato. Sim, sempre que o hidrogel tiver indicado, vai ser usado, mas sempre pensar na necessidade da lesão. Se tem esfacelo e se tem necrose. Se tem só granulação e você quer só levar umidade para aquela lesão para cicatrizar, tem outras formas também de levar umidade. E a Ludermin, por exemplo, granula muito rápido. Então, hidrogel sempre para lesões que necessitam do hidrogel, esfaceladas ou necrosadas. E sempre lembrar de muito exudato não combina com hidrogel. O que usar para tecido de granulação? Estimular, como eu falei, Danda. E a Ludermin é um potente estimulador da neoangiogênese, consequentemente da granulação, que é um ácido hialurônico. É muito bom para esse tipo de função, que é granular.
Professor Lidiane, que honra estar aqui. Atuação interprofissional, exatamente. A gente precisa muito dos demais. Hoje a gente tem físio, tem cardiologista, vasculares, que a gente tem que andar sempre juntos. Queria dizer, hidrogel indicado em LPP com exudato. Sim, sim. Sem mais, a gente pode encerrar. Nossa intenção é sempre ser o mais rápido e mais direto possível, tá? Então, se ficou tudo sanado, a gente... Não, o hidrogel não agride o tecido vivo, não faz mal não. Assim como a papaina também, que é outro desbridante, só que enzimático, que também não agride a granulação, eles não causam mal. O que eu falei é, não pode usar hidrogel como estimulador da cicatrização. Ele nunca estimula nada, ele vai só aumentar a umidade, tá? E aí vai estimular o desbridamento autolítico feito pelo organismo. Mas ele não é estimulador da cicatrização, ele só traz umidade. É água em forma de gel, tá? Ele não vai agredir o tecido vivo. Outros enzimáticos, por exemplo, que são desnaturadores do colágeno, podem sim agredir o tecido vivo, então nunca é tão indicado. Mas papaina e hidrogel são desbridantes, um autolítico e outro enzimático, que não agridem a granulação. Beleza? Bom, finalizando, semana que vem estamos de volta com a nossa Gabi, tá? Enfermeira sênior de Caruaru, com mais discussão de casos. Essa live fica salva, tá? E a gente também avisa que na semana que vem, toda terça-feira no caso, às 19h07, ou seja, 7h07 da noite, a gente tem discussão de casos aqui no grupo. Beleza? Show de bola. Um abraço para todo mundo, bom restinho de descanso e um bom trabalho amanhã para todos, tá bom? Boa noite e obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau.